Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, o Espírito de Deus, de luz e de capacete. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade e a adoração, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que todas as palavras que forem aqui faladas, Senhor, elas sejam vindas diretamente do Teu trono, ungidas e reveladas por Ti, Senhor. Que nada, Senhor, nada, nenhuma delas, Senhor, seja, Senhor, da irmã, e sim diante do Teu trono. Decida, Senhor, do Teu trono. É o que eu te peço em nome de Jesus. Este começo de ano, desde o ano passado para esse comecinho de ano de janeiro, o que eu achei mais bonito foram as mensagens. E eu estava ali sentadinha, porque Deus foi me dando a mensagem aos pouquinhos, e cada mensagem que eu escutava, ela se encaixava, era como se a minha fosse sequência das mensagens que estavam vindo. E eu achei isso muito bonito. Eu falei, nossa, Deus maravilhoso. E aí eu perguntei para Deus, eu falei assim, Senhor, se é de Ti, tem que ter concordância desde a primeira oração de hoje. E eu achei lindo, porque vocês vão ver a sequência da mensagem. É tudo o que Deus falou na mensagem, foi desde a primeira oração que o André fez, até a dança da Camila, quando a Camila pegou a Mai e envolveu a Mai. Vocês vão ver na sequência que tudo encaixa, porque quando Deus quer falar, Ele tem uma mensagem verdadeira para a gente, ele dá concordância. Para você que vai ministrar a palavra, ter fé, saber que é Ele, que Ele é Deus, é Ele que está falando, né? O tema da mensagem é 2017, o ano da reforma. Ela está em Jeremias 18, de 1 a 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entre a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão de oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Todos esses tempos que vem passando, com todos esses acontecimentos, a primeira pergunta que vem, que deveria vir da nossa cabeça é assim: que tipo de cristão eu sou hoje? Mas não um cristão perante os meus irmãos,
Que tipo de cristão eu sou hoje perante Deus? Perante o Senhor. O Senhor, Ele tem nos falado de várias maneiras, tem nos alertado de várias formas. Ele tem falado para nos exortar, para nos livrar, para nos livrar a mim e a vocês, a igreja. Por isso Ele falou, é o ano da reforma. Desce as mãos do oleiro para sermos refeitos, pois infelizmente nós temos nos esquecido de como é viver como cristãos verdadeiros. Nós estamos esquecendo de como é sermos igreja, de como é sermos corpo de Cristo. Nós estamos cegos, estamos surdos, e muitas vezes nós estamos até paralíticos diante do reino de Deus. Deus, Ele dá muitas advertências para a gente. Ele fala de várias maneiras, Ele fala tentando alertar, avisar, livrar, exortar, mas nós nos esquecemos de como é ser filhos de Deus. E às vezes a gente se comporta até como os filhos da gente, como filhos rebeldes. E a gente fala tanto dos nossos filhos, e perante o nosso Pai, nós estamos fazendo igual ou pior a eles. Às vezes a gente está aí sentado, o irmão está aqui falando, e você fala assim, não, isso aí não é comigo não, eu não sou assim. Mas aí Deus mostra várias maneiras, várias coisas que andam acontecendo, para lembrar a gente um pouquinho. Porque a gente está esquecendo, como igreja, a essência que a gente tem dentro da gente, o que mora dentro da gente. E o que a gente acaba fazendo? Esquece que o Deus que deu as leis para a gente não matar, não roubar, honrar pai e mãe, é o mesmo Deus que condena a falsidade, a fofoca, a hipocrisia. E assim vai por várias coisas, a inveja. Às vezes, a gente tem tanto erro na vida da gente, tanto erro, tanta mania, que a gente esquece que aquilo é pecado. Porque já faz parte do caráter, é meu caráter. Então eu não percebo mais que eu estou pecando. Eu falo palavrão, eu murmuro o dia inteiro, eu falo do meu irmão, desço o pau em outro. Eu esqueço que isso é pecado. É pecado. Tanto quanto matar, adulterar, roubar, mesma coisa. Nós servimos também deuses ocultos e a gente nem sabe disso, a gente nem toma conhecimento disso. Vou dar alguns exemplos. Baal. Fala, não, mas Baal é só no Antigo Testamento, não é não? O significado da palavra Baal é poder. Então toda aquela pessoa que tem necessidade de ter poder em cima de alguma pessoa ou de alguma coisa, ela está servindo a Baal, seja nas igrejas, em casa, no trabalho, nas amizades, como pai e mãe, seja aonde for. Se ela tem a necessidade de ter o domínio, o poder, ela está servindo a Baal. Outro Deus invisível que a gente serve muito, Mamon. Mamon não está só relacionado a dinheiro, tá? Mamon está relacionado a consumismo. Às vezes, muita gente sai na rua, não consegue ficar sem voltar para casa, sem ter comprado alguma coisa, nem que seja um chiclete. Isso é consumismo. Isso é servir aos outros deuses. Às vezes você compra coisas que você não tem um pingo de necessidade, que você vai chegar em casa e você vai deixar guardado. Você não vai usar, mas você compra. Isso é um Deus, ele chama Mamon. Tem uma outra deusa, eu acho que essa é uma das piores, é Astarote, ou Vênus, Afrodite, que ela tem vários nomes, Durante a história ela teve vários nomes. Ela é a responsável por toda e qualquer perversão relacionada ao sexo. Adultério, prostituição, pornografia, pedofilia, homossexualismo, estupro, incesto, tudo isso.
faz parte dessa outra deusa. Toda vez que nós cometemos isso, até como o pastor Washington orou, né? No namoro, se o teu noivo primeiro leva você, né, para satisfazer as necessidades, em vez de te dar uma aliança, vocês dois estão servindo a isso também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque este trio, ele serve a um Deus maior e poderoso, que é o Deus Ego, que é o Deus que está comandando o mundo: poder, dinheiro e sexo. Então cuidado se você não está servindo a esses deuses também. Infidelidade. Infidelidade dentro da igreja, de todas as formas, todas as maneiras. Não é só dízimo e oferta, não. A pior e a maior infidelidade que anda acontecendo no meio da igreja hoje é a quebra de voto. Você faz um voto, você faz uma aliança e você não está cumprindo isso. E não é só uma ou duas pessoas, não. É quebra de voto, está sendo o que está mais trazendo coisas ruins para a nossa vida, para a sua vida, é a quebra de voto. Cuidado com a quebra de voto. Se você não vai cumprir, não faz. Não faz, é melhor não fazer. Deus sabe que você não tem capacidade para cumprir, então não faça. É pior do que você fazer e não cumprir, né? Outro pior ainda, recesso espiritual. Vou fazer um recesso espiritual. Não gostei do que meu líder me falou, muito menos do que o pastor passou. Não gostei. Mas eu também tenho necessidade de fazer uma coisa errada lá fora. E a igreja está me prendendo, então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um motivo qualquer e vou lá para fora. E aí eu posso cometer tudo que eu tenho direito. Eu estou magoada, eu estou muito magoada. Eu não quero, imagina. Cara, não, é abuso de autoridade, de poder, eu estou magoada. Só que nesse recesso, você enfraquece. Você enfraquecendo, você peca. Você pecando, você cai. Você caindo, o Satanás faz assim, ó, na tua cabeçamba, que é a beleza. E muitas vezes você morre e não consegue voltar. E quando você está assim, sozinho, você não consegue. Raramente um irmão consegue voltar quando ele está numa situação dessa. É raro. Né? Aí, por exemplo, você marca uma reunião, ou está com alguns irmãos, só fala mal do irmão. Ou fala mal do seu colega de trabalho, ou fala mal do seu marido, da sua mãe, um colega. Mas você não percebe que você não pega 5 minutos do seu dia para orar por essa pessoa que você está falando mal? Senhor, ajuda ela que está errada, sou eu. Me ajuda a enxergar. Se é ela que está errada, ajuda ela a se consertar. Se for eu, mostra para mim o meu erro. Né? Mas é mais fácil a gente falar mal dos outros do que se consertar. Né? Na hora de ajudar ou colaborar com as pessoas, nunca pode. É sempre o último. Mas quando a fome bate, é o primeiro a sentar na mesa. É o primeiro a sair correndo e a querer se alimentar. Né? Aí desrespeita o pastor. O pastor deu uma ordem, uma visão, não gostou? Desrespeita. Ou o teu próprio líder. Mas você esquece um detalhe. Você que escolheu o pastor Vanderlei, você ser o pastor. Ele não foi na sua casa, te amarrou e te trouxe para a igreja. Você veio com as suas pernas. Então está na hora da gente tirar essa mania de ter esse fardo das costas, porque quem escolheu estar aqui dentro fui eu e foi você. Eu vim porque eu quis. Ninguém foi me buscar na minha casa, ninguém. Foi lá e falou assim, você é obrigada. Ninguém foi. Eu estou aqui porque eu gosto, porque eu quero. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? Fazer o seu trabalho com zelo, com excelência. Tá? Ajuda teu irmão. Não, aquele ministério é do irmão X. Tá? É do irmão X. Só que o irmão Y, se não tiver o irmão X, não é um corpo. Então, se o meu ministério não andar junto com o da Irene, junto com o da presbítera Beth, junto com o da presbítera Beth, ou da presbítera Zilda, da Thelma, se nós não andarmos juntos, não tem igreja Missão Marte. É um corpo só. É um trabalho só. Outra coisa, sim, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso não só
seja onde a gente for. Às vezes, tem uma caneta aqui. Eu peguei a caneta. Eu vou embora, eu levo a caneta. Não pode, isso é pecado. É apropriação indevida. Você não pediu autorização para levar a caneta. Isso é roubo. E está lá na Bíblia, nos mandamentos. Não roubarás. Levou emprestado, estragou, conserta, traz exatamente como você levou. Porque isso é pecado. E Deus está vendo. Isso daí não agrada o coração de Deus, né? Agora, eu acho que esse é um dos piores. Você não conversa com Deus, nem com teu Pai, 5 minutos por dia. Nem 5 minutos. Você não procura conhecer a Deus nem 5 minutos. E diz que quer viver com Ele e ter intimidade com Ele o resto da eternidade. Mas você não fica com Ele 5 minutinhos só. 5 minutinhos. Você não conversa. E assim vai muito mais coisas. Eu acho que aqui dá para a gente saber mais ou menos onde a gente está pecando como igreja. Porque a igreja hoje, se você fala, antigamente você falava assim, eu sou cristão. Era uma coisa de respeito. Hoje em dia você fala, eu sou cristão. Você só escuta piada, chacota. O pessoal está pondo o nome de Deus, está querendo pôr o nome de Deus lá no chão. Deus é Deus. Deus é Deus. A gente tem que estar tomando cuidado. Porque em Jeremias 24:5, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitarás na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais. Então, se a gente não se converter dos nossos pecados, dos nossos caminhos, Deus está lá. Ele é o nosso juiz, Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Está na hora da gente voltar ao nosso primeiro amor, de nos colocarmos realmente na mão do oleiro, como a Camila fez com a mãe, puxou a mãe, envolveu. Vamos deixar, vamos descer. Uma vez Deus falou, desce, cava um poço e desce lá no fundo, porque quanto mais você cavar, mais você se suja. Quanto mais você se sujar, mais envolvido no que você está fazendo você está. Mas quando você chegar lá no fundo, a água é branca, cristalina, ela te refrigera, ela te limpa, ela te deixa bem, com bem-estar. Então desce na casa do oleiro. Pede, ele chama a gente para uma reforma. Está na hora da gente nos reformar, nos renovar, nos podar. Como disse o Emanuel, nós somos os ramos. E ele está podando, ele está ajeitando, ele está arrumando. Né? Então está na hora da gente se colocar, lembrarmos que nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, e que como tal, nós temos que nos portar na igreja, em casa, no trabalho, seja onde for, porque nós somos exemplo para outras pessoas. Cuidado. Eu tive uma irmã, não é dessa igreja, que uma outra pessoa chegou para ela e falou assim, nossa, você é cristã e fala tanto palavrão. E ela chegou para mim e falou assim, você acha que ela falou? Eu falei, ela está errada? Eu falei, Jesus Cristo falava palavrão? Não. Então por que você fala? Você não é a imagem, você não tenta buscar uma identidade igual a dele? Ela não tinha percebido que já fazia parte do caráter dela falar palavrão. O tempo é este. É o tempo de nós nos posicionarmos, de nós nos firmarmos na casa de Deus. Pede para Deus, para Ele te dar mais do caráter dele, mais do caráter do filho dele, ser mais humilde, ter mais mansidão, quebrantamento, fome de justiça, misericórdia, pureza de coração, amor, paz, bondade, paciência. E isso falta tanto. A gente não tem isso toda hora, né? Se nós não quisermos ficar de fora do reino de Deus, a hora é agora. E no momento
momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus é Deus, Ele não mente. O que Ele fala, Ele cumpre. Está na hora de nós nos lançarmos aos pés de Jesus, que é o único lugar que tem verdadeiramente um abrigo. É o único lugar que você está seguro, é debaixo das asas de Deus. Vamos reaprender a ser filhos de Deus. Está na hora de nós reaprendermos a sermos cristãos verdadeiros, a pegar a essência do que é. Deus deu um manual, está aqui. Se eu quiser aprender a ser um cristão verdadeiro, é só eu vir aqui. Aqui tem o livro de Tiago. O livro de Tiago é o maior deles. É o maior manual que existe para a vida cristã. Lá ele te ensina a ser, ele te ensina a viver o cristianismo de uma maneira verdadeira. No livro de Tiago, medita no livro de Tiago o ano todinho, você vai ver o que é ser cristão, né? Somos um só corpo, lutando por um único propósito. Nós somos uma família. Vamos agir como tal, né? Nós temos tanto a fazer e tão poucas pessoas que estão fazendo. Nós precisamos nos envolver como corpo, né? Vamos retirar do nosso meio, do meio da igreja, e isso é da igreja no modo geral, tanto brasileira quanto mundial, tudo, entendeu? O engano, tá? O auto-engano, tá? Que às vezes te coloca num patamar que você não tem, te coloca num lugar que você não está. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Só subir o degrau se Deus segurar na sua mão e te colocar lá. Entendeu? Porque se não for assim, Ele vai se desfazer e você vai despencar. E depois vai levantar um pouquinho pior, né? Isso nos destrói. Satanás está querendo tirar a coroa que pertence a você. Ele está querendo apagar a marca que Jesus fez em você. Cuidado. Aí como nós vamos poder reverter isso tudo, essa situação? Como é que eu posso reverter essa situação? Conhecimento da palavra. Se eu ler a Bíblia, se eu estudar a Bíblia, se eu meditar na Bíblia, eu vou ter o conhecimento da palavra de Deus, eu vou conhecer meu Deus. E aí eu vou amar o meu Deus. Porque se falar para mim que você ama a Deus, mas você não estuda, você não vai a fundo na palavra dele, é mentira, você não ama. Ninguém ama quem não conhece. Você não ama, não ama. Entendeu? Fortalecimento. Como é que você vai ter um fortalecimento? Esse é só jejum e oração. Infelizmente não tem outro caminho. Não dá para fazer de outra maneira. É jejum e oração. Se você tentar fazer de outra maneira, você vai errar, e você vai cair. Santidade. Eu lembro que o pastor Herbert, ele orava assim: pede para Deus para você ser santo. Pede para ser santo. Ora na sua oração, você fala assim: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Porque se você pedir, Deus vai fazer de você santo. Ou pelo menos você vai chegar lá pertinho, né? Então, faz assim, pede para Deus tirar de você tudo o que está te afastando dele, tudo que rouba você da comunhão com Ele, tá? Porque às vezes a gente faz, é que nem eu falei, é rotineiro o que a gente faz e a gente não percebe que a gente está fazendo, e isso está roubando o teu tempo de adoração a Deus. E assim, se você tirar, pedir a Deus para Ele tirar de você tudo que está roubando você dele, você vai ficar mais santo, porque você vai buscar mais Ele, você vai ter mais tempo, mais intimidade, mais amizade com Ele. Disciplina. Tudo que você fizer tem que ter obediência e comprometimento. Se não tiver obediência e comprometimento, não sai. Não sai. Seja onde for, na igreja, na tua casa, no teu trabalho,
Se você não for obediente e não tiver comprometimento, você não vai conseguir fazer. Não vai sair. Alegria. Como é que eu posso ser alegre? Eu só vou conseguir ser alegre se eu estiver na presença de Deus. Mas como é que eu vou saber que eu estou na presença de Deus? É lembrar que Deus está presente com você 24 horas por dia. Ele não sai do seu lado. Tá? Então, não esqueça. Se você for tomar banho, cuidado com as suas ações, porque Deus está lá com você no banho. Se você sair com seu namorado, cuidado, porque Deus está lá com você também. Se você está saindo na rua, é casado, está olhando do lado, Deus está do lado, olhando o que você está fazendo também. Se você tem, às vezes, dificuldade de lembrar que Deus está presente, eu vi um exemplo. Uma irmã colocou uma fita no braço dela. Eu coloquei por exemplo. Porque tudo que eu for fazer, mas coloca na mão que você usa. Se você for, canhoto, você põe na esquerda. Tudo que eu vou mexer, a fita aparece. A fita aparecendo, ela vai me lembrar que Deus está ali. Todas as vezes que eu fizer isso, que eu for fazer uma coisa errada, a fita vai vir em primeiro lugar. Isso serve para me corrigir também. Entendeu? E eu não vou esquecer que Deus está do meu lado, 24 horas por dia, todas as vezes que eu precisar dele. Quando nós buscamos todas essas coisas, todas as promessas de Deus, nós começamos a viver. Todas as promessas de Deus começam a vir na nossa vida. Em Jeremias 24:7 está escrito assim: dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque se voltaram para mim de todo o coração. Aí em Jeremias 31, em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vocês lembram a hora que a Camila estava dançando? O que ela fez com a Bíblia? A hora que ela tirou a aliança e pôs a aliança dela junto com a Bíblia. Meu Deus, ninguém sabia o que eu ia falar aqui hoje. E Deus revelou para Camila na dança dela. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Cuidado com a queda de voto, cuidado com a aliança de sonho. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Uma vez que você é filho de Deus, você não pode andar igualzinho ao mundo. Você é diferente. Você é filho de Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais uma vez, Deus está pedindo: se alinhe, povo de Deus, se alinhe, meus filhos. Eu sou o seu Deus. Uma vez que você trabalha para Deus, tudo mais é acrescentado. Ele faz por você. Você não precisa ter o trabalho, o esforço de ir lá e falar: nossa, eu preciso. Não precisa. Ele faz. Tinha uma mãe que ela estava, a menina estava doente. Eu falei: você está querendo fazer isso? Ela falou: não. E a mãe atormentando. Eu falei: olha, você me perdoa? Eu falei para a mãe dela: mas eu sou uma pessoa muito sincera, você me conhece. Não vai. Falei para a menina: não vai. Falei para ela: sabe por quê? Porque primeiro que você não tem ter tempo para buscar a Deus, que é, por enquanto, o que você está me falando, é a primeira coisa que você quer. Então você não vai ter tempo, vai te tirar, vai te roubar. Procure a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Faz assim. Muitas vezes, eu costumo dar muito exemplo meu. Muitas vezes eu fiquei assim, como é que eu vou te falar? Com problemas, mas eu nunca fiquei desesperada, porque eu sempre criei no meu Deus, no Deus que eu sou.
Ele faz. Eu vou dar só um testemunho rapidinho desse. Eu tive um segundo bebê que nasceu muito doente, muito doentinho, né? E o médico nesse dia chegou e falou assim: teu bebê vai precisar de um transplante de fígado. Tinha uma pessoa do meu lado que falou assim: é esse o Deus que você serve? Olha o que ele fez com o seu filho. Esse é o Deus que eu sirvo. Se meu filho precisar de um fígado agora, Deus me dá um fígado agora. E teve uma moça que ganhou o mesmo neném no mesmo dia que eu, e ela desceu as escadas. E ela chegou para mim e falou assim: irmã, a minha bebê teve morte cerebral. E eu escutei o médico falar que o teu bebê precisa de um transplante. Se você precisar do fígado, o fígado da minha bebê é do seu filho. Eu cheguei para essa pessoa que estava do lado, eu falei para ela: esse é o Deus que eu sirvo. Mas só tem um detalhe: quando eu caio e eu estou lá no fundo, eu corro e me jogo nos pés do Senhor, porque eu tenho certeza, e eu nunca me esqueço de onde eu vim. Uma vez nós fizemos uma aliança de sal na igreja antiga. Enquanto eu estava indo, Deus me mostrou só a cruz dele e o filho dele todo ensanguentado. Enquanto eu estava indo para firmar essa aliança, Deus falou assim: nunca esqueça da onde você veio, da onde eu te tirei. E naquele dia eu falei assim: Senhor, nunca me deixe esquecer do sacrifício do seu filho. Todas as vezes que eu for errar, que eu vou errar, eu sou humano, faz a cruz vir na minha mente, nas minhas vistas, para eu não pecar, para mim não cair. Todas as vezes que eu estiver fraco, me segura. Não me deixa me desviar do alvo, do foco, porque eu falo de coração, eu não consigo viver sem o meu Deus, não consigo. E eu queria pedir licença, pastor Daniel, eu queria perguntar para vocês, né, quem gostaria hoje de renovar, porque o pastor Vangrei vai vir aqui na frente, a sua aliança com Deus hoje, há um novo tempo, uma nova aliança, ou refazer, né? Não importa, você pode até não ter pecado, não estar fora dos caminhos do Senhor, mas eu pelo menos, eu refaço a minha aliança com Deus todos os dias, para mim nunca esquecer a Deus que eu sirvo. Então, se alguém quiser refazer a sua aliança com Deus, eu peço para vir aqui na frente. O pastor Vangrei vai orar, porque ele é o anjo da igreja, é o anjo que Deus colocou aqui. Então, é o ano da reforma, é o ano da nova aliança, é o ano em que Deus é o teu Deus e você é o povo de Deus. Então, se você quiser renovar a sua aliança, é só você vir aqui na frente.